Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo do canal 3 Dentro e 3 Fora. Boa noite meus amigos, Luiz, Bruno. Vamos falar a respeito dos nossos times. O Trio de Ferro, o Palmeiras que foi derrotado pelo Novo Horizontino no sábado. E tivemos overdose de majestoso. Corinthians e São Paulo jogaram em duas competições diferentes no final de semana. E o São Paulo saiu vencedor nas duas. Boa noite, Bruno. E aí, galera, tudo bem? Fala, Boa Luiz. noite, galera, tudo bem? Bora aí falar dos clubes, né? Um pouquinho de futebol aí. Não faz mal a ninguém, né? Bora. Tô com a camisa da seleção aqui, né? Tomou cacete, mas eu ainda fico usando essa porra aqui. Não, mas ganhou da Bolívia, né? Ganhou da poderosa Bolívia de 2-1. É isso aí, Brasil. Certinho. Sub-20, tá? Decepção, decepção. Então vamos falar do Palmeiras, Luiz. Vamos começar com o Palmeiras que jogou antes, né? Jogou no sábado contra o Novo Horizontino, jogo na Arena Barueri. E o Palmeiras acabou perdendo por 2-1. Teve aí um desabafo do Abel Ferreira. Como que foi a partida? Conta pra gente aí. Bom, a gente pode começar falando aí do pré-jogo, na verdade, né? O jogo foi lá em Barueri, um péssimo público. A torcida do Palmeiras não comprou a ideia de Barueri. O Palmeiras, na minha opinião, deveria urgente fechar alguma coisa com o Pacaembu, quando o Palmeiras não tiver a arena disponível. O problema é o que todo mundo sabe, né? A Leila é a gestora do estádio e nós não vamos ver o Palmeiras no Pacaembu, a não ser que alguma coisa seja muito pontual. Então a torcida não gosta de ir para Barueri, ainda mais no Campeonato Paulista, que a gente sabe que são 12 rodadas aí, melancólicas, eu diria. É bem chato essa primeira fase. Então, o que dá uma movimentada são os clássicos, ou se o time estiver mal. Se o time estiver bem, basicamente a torcida abandona. E no pré-jogo a Leila acabou falando algumas besteiras também, dizendo que o Palmeiras não tinha nenhum 9 em mente, que ela já contava mais ou menos com esse elenco, sendo que há 2 semanas atrás ela disse que o Palmeiras tinha mudado de postura, que ia buscar reforços no mercado. Palmeiras que ainda negocia com o Andreas Pereira, como eu disse em outros vídeos, o Andreas Pereira, essa resposta deve vir somente no final da janela, né? O Fulham tenta vender ele para outro time, mas não tem proposta, tentou renovar com ele, não conseguiu. Hoje o Andreas Pereira é banco no time, então alguma coisa deve acontecer ali. Mas pegou muito mal as declarações da Leila. A Leila que sempre quando abre a boca causa polêmica, né? Então é bem complicado. Falando do jogo, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com o Facundo. Jogou muito bem, perdeu alguns gols no primeiro tempo e acabou, morreu. Tomou um gol de empate num pênalti que tenho minhas dúvidas, mas eu teria dado. O VAR também confirmou. Acabou tomando uma virada aí. O Novo Horizontino deu 2 chutes no gol, 2 gols. Acho que a grande questão aí não é o Palmeiras perder esse jogo para o Novo Horizontino, tá? Ganhar ou perder esses jogos não me incomoda no Campeonato Paulista. O Palmeiras que é tricampeão. E acho que nenhum palmeirense vai ficar muito bravo se o Palmeiras não for tetra. Claro, todo mundo quer ser campeão. Mas acho que esse não é o foco. A grande questão o Abel sempre falou que ia testar aí o elenco, né, no Campeonato Paulista, e eu concordo plenamente com isso, tá? Não reparem, mas tem um cachorro latindo aqui, enfim. Eu não sou contra testar o elenco, aliás, rodar o elenco, eu acho que faz muito bem o Abel. O problema o Abel não está testando o elenco, o Abel está dando oportunidade para jogadores que não deveriam. Um exemplo claro, Atuesta. Atuesta não pode mais ter oportunidade, tá? Rômulo jogou alguns jogos já e péssimo. Péssimo. Tá explicado porque o Rômulo não entrava no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? Então, olha, na minha opinião, Rômulo, Atuesta, esse Caio Paulista, que só o Abel viu futebol nele, né? Ele fez um jogo bom na vida dele contra o Palmeiras e o Abel pediu a contratação. Então, assim, o Giai ainda é um menino, eu acho que ainda dá pra dar uma outra chance. Mas, assim, o Abel inverteu o moleque de lado, vem fazendo umas pardalzadas que é inacreditável. Né? Pra quem tem um pouco mais de idade, aí sabe o que é o professor Pardal aí dos quadrinhos da Disney, né? Um inventor, digamos assim. E o Abel vem na sua pior fase, desde o ano passado. O Abel vem mal, reclamou, falou que é o último ano dele, reclamou que a torcida criticou o Anderson Barros, que estavam fazendo errado, que o Palmeiras ganhou não sei quantos títulos. Então é isso. A questão não é perder do Novo Horizontino. Acho que ele não entendeu o recado. A gente está olhando para esse elenco e
o que a gente percebe? Esse elenco não vai ser suficiente para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileiro, para ganhar a Copa do Brasil. Ah, Luiz, o Palmeiras não vai ganhar esses campeonatos? Não estou dizendo isso. Pode acontecer, o time do Palmeiras titular é bom. Ainda vai entrar o Paulinho. Tem um time legal. Mas se um jogador se machucar, acabou. O Palmeiras não tem peça de reposição. Eu acho que mesmo o time titular está abaixo de alguns times. O São Paulo, por exemplo, tem um ataque infinitamente melhor que o Palmeiras. É só você comparar as peças. Né? O Palmeiras tem talvez o melhor jogador do Brasil, o Estevão, né? Mas é só, o Veiga, tudo bem, temos o Veiga. E os outros dois? Dá para comparar o Maurício com o Lucas? Dá para comparar o Maurício com o Oscar? Na minha opinião, não dá. Dá para comparar o Flaco Lopes com o Caleri? Dá para comparar o Flaco Lopes até com o Luciano? Não dá. Então, assim, o Palmeiras tem dinheiro em caixa, não está sabendo negociar, não está fazendo o que tinha que já ter feito no começo agora de janeiro. Tá? O Palmeiras tem daqui 3 meses um campeonato, Copa do Mundo, aí o Super Mundial, e esse elenco não vai ser suficiente para brigar por nada. Então, assim, o torcedor do Palmeiras está preocupado, é isso que muita gente não entende, fala, vocês são corneta. Até respondi um rapaz aí que comentou num vídeo nosso, a gente tem que apoiar. Não é questão de apoiar, meu querido. Apoiar eu sempre vou apoiar, inclusive eu tô lá todo jogo, eu tô lá. Você eu não sei, mas eu tô lá. Então eu tô apoiando, eu vou apoiar. Só que eu sei que esse elenco não vai ganhar. Ah, pode ser campeão? Pode, futebol pode acontecer qualquer coisa. 6 meses atrás aí o Bruno, muita gente dava o Corinthians como rebaixado e o Corinthians terminou o campeonato na Libertadores. Futebol, ele é imprevisível. Mas a gente sabe que tem uma linha. E a linha que eu vejo hoje, não vejo o Palmeiras brigando por título. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não vejo. A expectativa para esse final de janela aí, saber se vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer, o Palmeiras tem que contratar, porque hoje acabou de vender o Zé Rafael para o Santos e também estão dizendo que o Rony está fechando com o Santos. Ou seja, saíram muitas peças. Então precisa contratar. Veio esse Emiliano, acho que Emiliano Martinez é o nome dele. Eu não vou nem criticar, porque eu não conheço. Só acho que você pagar 7 milhões e meio de dólares para um jogador que vem da Dinamarca é estranho, tá? Espero que ele venha, que ele jogue muita bola. Aliás, ele já está treinando, né? Mas assim, não é o que o torcedor palmeirense pedia. Acabou de vender o Vitor Reis por 35 milhões de euros. E aí, vai ficar nisso? Então, assim, foi um sábado patético para quem foi até Barueri, para quem teve esse dissabor de ir até Barueri, tá? E amanhã, Palmeiras e Bragantino, eu acabei de olhar a vendagem de ingressos, ela tá bem pequena, eu não acredito que passe de 20 mil pessoas, devemos ter protestos, a não ser que o Palmeiras faça uma partida maravilhosa, ou alguma coisa aconteça aí na madrugada de hoje para amanhã, o que não deve acontecer. Então amanhã devemos ter um estádio mais vazio, e isso já é reflexo do que o torcedor palmeirense está vendo pro restante do ano. Né? Eu não estou nem desesperado, mas eu não estou empolgado. Acho que nos últimos anos é o ano que eu começo o ano menos empolgado com o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem muito trabalho a fazer, o Abel tem que mexer em muita coisa, tem que dar uma baixadinha na bola. E antes de passar a bola para vocês, eu vou deixar um recado bem claro pro Abel. Abel, se você não tá mais afim, vai embora, velho. Senta com a Leila e fala, ó, você não me prometeu isso. Mas onde eu quero chegar? Não me parece que o problema é esse. Porque se o problema fosse esse, de olha, prometeram coisas para mim e não cumpriram, eu vou embora, beleza. Mas não é. O Abel assina embaixo o que o Anderson Barros e a Leila faz. Então, assim, estou preocupado, meus amigos. Não vejo o Palmeiras aí numa boa situação. A não ser, vou dar só um pitada final, que o Paulinho entre nesse time e vire o Cristiano Ronaldo. Aí, obviamente, junto com o Estevão, o Palmeiras pode render, porque o Palmeiras tem uma espinha dorsal boa, né? Mas faltam algumas peças. Acho que é isso, falei pra caramba aí, mas já descarreguei tudo do Palmeiras. Passo a bola pra vocês aí. Tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Uma pergunta aí pro Luiz, uma curiosidade que eu tenho. Se a gente pegar os últimos anos do Palmeiras em contratações, assim, muitas deram certo, renderam bastante, né? Mas poucas ali no ataque. Eu não sei se eu estou certo ou não, mas talvez eu lembre do Luiz Adriano, que por um tempo foi bem, mas depois, assim, não tiveram atacantes mesmo que... né? Tem aí o Paulinho, que pode ser ainda uma saída, mas eu não lembro de contratações do ataque que deram tanto certo. Como, por exemplo, no meio de campo ou nas laterais, enfim. Você acha que isso é uma coincidência, Luiz? Olha,
É uma excelente pergunta. Você falou tudo. Alguns dias atrás eu vinha discutindo num grupo do Palmeiras sobre o último atacante de qualidade que o Palmeiras teve, e foi o Luiz Adriano, que jogava muita bola, e você acabou discutindo, era um cara preguiçoso, que estava já mirando outras coisas, mas ele tinha futebol. Ele jogou muito bem durante um período no Palmeiras, inclusive no bi da Libertadores, ele foi muito importante contra o Santos, né? Contra o Flamengo não, mas contra o Santos ele foi muito importante, jogou muita bola contra o River, principalmente lá. E não teve uma peça de reposição. Tudo bem, o Palmeiras usou muitos moleques, né? O Palmeiras acabou usando o Hendrick, né? Teve uma fase em que o Rony encaixou nessa posição, então ele foi usado como um centroavante. Eu também não vou só criticar, né? O Rony teve uma fase muito boa. Mas você tem razão, não veio a reposição. Veio o Flávio Lopes, se esperava muito dele. Ele começou muito mal, fez um campeonato paulista ano passado muito bem, muito bom, ele foi artilheiro inclusive do campeonato, ajudou muito o Palmeiras e se esperava isso no brasileiro. Ele até começou bem, mas na hora que o bicho pegou, vamos dizer assim, tanto na Libertadores, Copa do Brasil, ele não deu conta, e de lá pra cá ele desceu muito o nível dele, e o Palmeiras precisa desse jogador. Eu já começo a achar que o Paulinho veio para ser o 9. Não era essa a expectativa, tá? Eu imaginava um meio-campo com Paulinho numa ponta, Estevão na outra, Veiga no meio e um centroavante. Mas hoje já começo a olhar para Veiga, Estevão, Facundo e Paulinho. Ou até mesmo Maurício no lugar do Facundo, enfim. Se o Andreas Pereira vir, talvez ele caísse nessa posição também. Mas já começo a achar que o Paulinho é o centroavante que o Palmeiras contratou. Né? Enfim, eu concordo plenamente com você. O Palmeiras não tem um centroavante, tem dinheiro em caixa e nada acontece, cara. Nada acontece. É isso. Acho que o Abel que pode não pedir um centroavante ou falar assim, prefiro que isso seja investido numa posição tal ou outra característica? Olha, existe uma linha de pensamento dentro do Palmeiras, né, dentro da torcida do Palmeiras, de que o Abel não gosta de trabalhar com medalhão. Acho que o Abel, por exemplo, não trabalharia com o Memphis, não trabalharia com o claro, o Gabigol, né? O Gabigol foi uma exceção. Parece que ele queria o Gabigol, mas acabou não rolando. Mas dizem que o Oscar foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras não quis. O Abel não quer jogador velho. Então assim, ele tem um problema com o medalhão, isso tá claro. Agora, que ele não tenha pedido um centroavante, acho que não. Acho que ele pediu sim, porque ele já viu que o Flaco é muito fraco. Mas eu acho que ele tem na cabeça dele de que o Paulinho deva ser esse jogador, né? Enfim, cara, a ver, como eu digo. Eu estou muito surpreso com a falta de contratações do Palmeiras. Saiu muita gente e chegou 3 jogadores. Se você parar para pensar, o Emiliano ninguém conhece. O Facundo é um jogador que teve um destaque na MLS. Vamos dizer que é uma aposta. E o Paulinho chegou machucado. Então não teve reforço, concorda? Então assim, saíram provavelmente Zé Rafael, Rony, Gabriel Menino, um outro menino da base. Tô falando em vários jogadores, tá vendo? Dudu. Tá de reposição. O Palmeiras precisa gastar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou querer bater um pouquinho mais na tecla do Abel, porque eu achei que ele pegou muito pesado com relação às críticas que foram feitas. E ele dizer que o Barros, defendeu o Barros, falando que antes, quando eles chegaram, o Palmeiras estava endividado. Não existiu nada disso. Não existiu nada disso. Que graças a nós o Palmeiras conseguiu 400 milhões de euros em contratações. O trabalho foi feito, mas espera aí. Antes disso o Palmeiras estava no limbo financeiro? O Palmeiras tinha o maior patrocínio de todos os times aqui no Brasil. O Palmeiras tinha já um time consolidado, com vários jogadores que ganhavam muito bem. O caso do Dudu, o próprio Veiga, o Scarpa, todos jogadores de impacto naquele momento. E ele vira assim a público e falar como se ele tivesse resgatado o Palmeiras de uma situação difícil. O Palmeiras já era multicampeão antes do Abel. Ele tem os méritos dele, mas eu acho que ele fazer dessa forma pegou muito mal. E aí eu queria saber de você. O que você conversou com pessoas próximas, torcedores, qual foi a reação que foi colocada para esse tipo de discurso dele? Bom, vamos lá, o comentário que você fez tem vários pontos que eu preciso pontuar, mas vou tentar ser breve. Primeiro, quando o Abel fala, né, defendendo o Anderson Barros, né, que o Palmeiras tinha dívida. Mentira, o Palmeiras não tinha dívida, ele tinha uma dívida pequena com a Crefisa, que era uma dívida de contratação, que estava sendo equalizada.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele falar que ele fez 400 milhões de euros nesses jogadores. Quando o Abel chegou, esses meninos já estavam na base e todo mundo sabia que, assim, nos torneios sub-15, sub-14, etc., eles eram destaque. Já se esperava que essa geração rendesse frutos. Não que ele não tenha mérito em ter colocado os jogadores, mas era chamada de geração do 1 bilhão, tanto que ela rendeu 1 bilhão e 200. Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, Vitor Reis, entre outros, tá? Então, assim, isso é uma coisa que é outra falácia do nosso querido Abel, que não aceita críticas. O Abel não aceita críticas. Existe um problema com a mancha verde. Também existe esse problema. Então, ele não aceita ser criticado, né? Falar que o Palmeiras estava endividado, cara, isso não existe. Você fez mais algum comentário que eu estou tentando lembrar. Qual foi a reação dos nossos próximos? Exatamente. Tem uma linha da torcida que acha que o senhor Abel Ferreira está sendo ludibriado pela Leila. Que ele pede reforço e o que ele recebe é isso daí e ele tem que fazer milagre. Gente, parem de acreditar que o Abel não faz parte do planejamento. O Abel, ele assina todas as contratações e ele deixa isso muito claro nas entrevistas. Então, tem uma galera que defende o Abel com unhas e dentes e é uma galera, tipo, grande na torcida do Palmeiras, que já briguei várias vezes com isso, que não se pode falar do Abel no Palmeiras, o que é um tremendo absurdo, tá? E ele vem dando chilique atrás de chilique. Então, assim, a torcida, Otiba, metade está atacando o Abel, metade está defendendo o Abel. Então, acho que dá para te responder isso. É muito complicado agora. Uma galera pensa de um jeito, a outra pensa do outro. Tem gente criticando porque nós estamos cobrando o time, mas a gente não está cobrando o time. Eu falei isso várias vezes para a galera. Estamos cobrando o planejamento. O que foi desenhado, o que ela falou que ia ser feito, não está sendo cumprido. Então, assim, é um momento turbulento no Palmeiras, que não era para ser. É o ano que o Palmeiras vai ter diversos campeonatos para disputar, com total condição, mas precisa reforçar. Isso não está acontecendo. Eu poderia criticar aqui a diretoria dos 3 clubes, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, mas eu estou focando no Palmeiras porque é o meu time. Eu acho que vocês podem falar melhor. Mas acho que as 3 diretorias estão fazendo cagada atrás de cagada, sabe? A do São Paulo está acertando, errando e está acertando, sabe? Mas assim, acho que você pode falar melhor sobre isso, depois até quero comentar. Acho que o torcedor ele está se iludindo muito facilmente dos 3 clubes, tá? O Corinthians estava numa boa fase, já tinha torcedor achando que, nossa, é isso. Palmeiras, a mesma coisa. Não, ninguém ganha do Palmeiras. Isso aqui, São Paulo, a mesma coisa. Então, assim, me preocupa isso. O torcedor, ele mudou muito o foco dele. Ele tá muito moda, sabe? Enfim, cara, Palmeiras não está num momento legal, precisa de reforço. Acho que eu termino assim a minha participação aqui em relação ao Palmeiras. Passar para o Majestoso? Então bora lá. Vamos começar com a Copinha. Você quer falar alguma coisa a respeito da Copinha? Sábado teve a final da Copinha, jogo no Pacaembu, mando do São Paulo. O São Paulo que teve a melhor campanha. Acabou tendo só torcedores do São Paulo. A gente sabe que já tem um tempo já que no estado de São Paulo não tem torcida de visitante, quando se reúne os 4 grandes e os 2 de Campinas. Então a torcida do São Paulo foi única no estádio do Pacaembu. O São Paulo, que venceu o Corinthians por 3-2 de virada. O Corinthians saiu vencendo por 2-0 no primeiro tempo. E aí o São Paulo, o garoto Paulinho, que substituiu o Rian Francisco, que era o grande destaque do São Paulo, acabou fazendo 2 gols e consolidando o título para o São Paulo, decretando o título para o São Paulo. Bruno, quer fazer algum comentário a respeito do jogo? Para mim, o Corinthians jogou bem no primeiro tempo, né? Tanto que fez os 2-0. O São Paulo ameaçou em alguns momentos, mas assim, o Corinthians, além dos 2-0, também devolveu bola na trave e tudo mais. E errou ali, aí você vê a correção de base, né? Porque a bola aérea ali foi totalmente o que fez o São Paulo ali vir ao jogo, diminuindo o placar no final do primeiro tempo, né? E depois, para mim, foi crucial aí para a virada, né? É claro, você não pode falar que faltou experiência, né? Então falando de moleque da base, né? Mas assim, acho que faltou um pouco mais assim de
uma certa, entre aspas, malandragem pro Corinthians, porque você abrir 2-0 numa final é uma grande vantagem. Mas ok, como eu estava dizendo até no vídeo aí, é o primeiro ano desse trabalho da base, uma base que vem sendo bem contestada internamente no Corinthians, né? Então, chegar aí a final da Copinha aí e bem próximo, acho que dá uma moral aí para a base fazer um bom trabalho ainda esse ano. Muitos jogadores ainda podem jogar até a Copinha do ano que vem. E mais do que isso, já saiu notícia de que alguns vão ser aproveitados no elenco profissional, né? Então o Corinthians agora começa a olhar quem teve bons rendimentos para renovar contratos e tudo mais, né? Então, se dá para tirar alguma coisa boa de tudo isso, aí são alguns nomes que surgiram e com certeza vão frequentar o elenco profissional. Só um parênteses nessa sua análise. Eu estava vendo aqui, fizeram um levantamento da média de idade do São Paulo e do Corinthians. A diferença de média era de 7 meses. O que, na juventude, tem uma certa diferença. Ah, não é menos de um ano, ok. Mas a gente sentiu isso na pele quando a gente era moleque. Né? Quando a gente era moleque, a gente sentiu na pele o que era ser um ano mais jovem do que outros moleques também. Então eu acho que isso tem um peso. O trabalho do Corinthians é um trabalho que está aparentemente iniciando. O São Paulo tem já um trabalho consistente, como o Palmeiras também tem na sua base. O São Paulo, eu via fisicamente muito acima do time do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem dentro das suas pretensões, aquelas bolas esticadas, ganhou muitos duelos e aí acabou conseguindo fazer os 2 gols dessa forma. Mas assim, esse garoto Denner tem 16 anos. Corrige se eu estiver errado, é isso, né? E ele é muito promissor. É um garoto lateral esquerdo também que joga também mais avançado também. Então assim, o Corinthians tem muitos bons jogadores aí, jogadores que podem sim vir a dar pro Corinthians aí um futuro, né? Um futuro que eu digo, o Corinthians ter boas peças de reposição aí até para o time profissional no futuro próximo. Agora, o São Paulo realmente tem um time superior nesse momento pela questão, como eu te falei. O time está pronto. Vou enaltecer aqui o trabalho do Alan Barcelos, porque o São Paulo estava na draga no ano passado. É incrível, é incrível. O São Paulo fez um péssimo Campeonato Brasileiro Sub-20. O São Paulo ficou entre os últimos colocados. Se tivesse rebaixamento, o São Paulo brigaria pelo rebaixamento. O São Paulo ficou, se não me engano, até a 10ª rodada em último lugar. Tinha empatado um jogo e perdido 9. E aí mudou-se a comissão técnica, entrou o Alan Barcelos e aí ele reabilitou o time, conseguiu a tempo ganhar a Copa do Brasil e agora também se pôs postulante ao título. O São Paulo foi muito bem na Copinha. Eu acho que o resultado foi justo, sabe? O São Paulo mereceu ganhar o título, apesar de ter tido dificuldades com o Fluminense. Acho que o Fluminense até fez uma partida melhor que o São Paulo. Merecia até um melhor resultado, uma melhor sorte. Mas no geral o São Paulo foi um time muito competitivo e mereceu o título. Só uma última coisa aí. Corinthians, como você disse, o São Paulo teve a vantagem, né, da melhor campanha. O Corinthians perdeu para o Santo André na última partida, né, do grupo. Cara, pra que poupar moleque na última rodada da Copinha, meu? É um absurdo. Olha a vantagem que perdeu. Né? Se o Corinthians estivesse ali com o mando, o Corinthians que ia lotar o estádio, ia ter toda uma pressão diferente. Então, assim, cara, não tem que poupar ninguém, meu. O moleque tá ali pra jogar, tem que jogar, e é isso. Concordo com você. Até porque é um campeonato de tiro curto, né? Dá pra você depois dar um descanso pra eles. Luiz, quer falar alguma coisa a respeito? Copinha? Bom, acho que foi. A Copinha foi legal pela final, né? Final São Paulo e Corinthians. Foi bem legal nesse sentido, mas achei que foi uma das piores copinhas que eu já acompanhei. Eu, sinceramente, não vi quase nenhum jogador ali que eu falasse, nossa, que tenha me chamado a atenção. Com exceção aí de um ou outro que vocês falaram, que realmente tem ali, talvez, são jogadores que podem compor elenco, tá? Não acho que tem nenhum jogador aí. Nenhum jogador Rian de São Paulo, não acredito que esse cara vai subir, vai ser o novo Luiz Fabiano, sabe? Acho que é um jogador para compor elenco. Para você vender aí para a Ucrânia por 3, 5 milhões de euros, o Corinthians é a mesma coisa. O que eu sinto muita falta no futebol da base
é drible, é qualidade, a gente não tá mais vendo isso, a gente tá vendo um espelho do profissional na base, tanto de tática, quanto de profundidade, de jogadas em si. Acho que, assim, por exemplo, o Palmeiras ficou sem ganhar isso a vida inteira, né? Ganhou 2. Então acho que o foco do Palmeiras tem que ser o que está fazendo agora, que é revelar jogador. Acho que o Corinthians e São Paulo também. O Corinthians ganhou acho que 11 vezes, São Paulo ganhou 5. É lógico, chegar na final você quer ganhar, né? Mas eu estaria mais preocupado em revelar jogadores e isso a gente não viu mais nos clubes, cara. Tipo, teve time, acho que o Flamengo mandou o 3º time pra Copinha, sabe? O que tinha de bom na base já subiu pro profissional. Então, assim, é um campeonato diferente do que era nos anos 90, né? Hoje o jogador ele se destaca no Campeonato Brasileiro, sub-20, sub-17, e já é integrado ao elenco, né? Mais mérito do São Paulo fez um bom trabalho, o Corinthians também. Aliás, os 3 clubes aqui de São Paulo fazem, nos últimos anos, bons trabalhos na base. O São Paulo conseguiu aí buscar o título. 2 torneios que o São Paulo ganhou foi de virada, né? Do Palmeiras e do Corinthians. Então acho que fica aí os parabéns a todo o torcedor tricolor aí pela conquista, a 5ª conquista do São Paulo. Foi merecido. O São Paulo de fato tinha um time mais maduro, né? O Palmeiras tinha um time maduro, eu falei isso, mas o Abel subiu 5 jogadores e acabou o time. Mas achei que o Corinthians realmente, o que você falou é verdade, o Corinthians estava um degrau abaixo no sentido de idade mesmo. Tinha meninos mais jovens, tudo. E isso fez a diferença no final. Talvez, como o Bruno falou, se fosse o torcedor do Corinthians apoiando, talvez o Corinthians tivesse buscado o seu 12º título. No mais, acho que é isso. Copinha está em boas mãos aí. São Paulo mereceu. São Paulo, desde o primeiro jogo, acho que o Tiba acertou mesmo. São Paulo veio para ser campeão. São Paulo não veio para revelar, né? São Paulo veio para buscar esse título. Parabéns, Tiba. Como o Luiz falou aí, para quem não viu, ele cravou aí que o São Paulo ia ganhar a Copinha, né? Aí. Valeu, meus amigos. Valeu. Vamos lá. Eu também concordo com você com relação à base. Os anos 90, apesar de formar muito mais jogadores, muito mais craques, os nossos times eram tão fortes também que os profissionais, que esses caras também seriam jogadores que iam só para compor elenco, né? Se você pegar São Paulo, Jameli, Caio, esses caras aí não dá para Raí, Miller, Palinha, enfim. Outros jogadores que passaram pelo Corinthians e pelo Palmeiras a mesma coisa. É que nessa época também não se negociava tão precocemente quanto hoje, né? É só você lembrar aí que, por exemplo, né, Rivaldo e Djalminha saíram com mais de 24, 25 anos. Acho que o Rivaldo tinha 27 quando saiu do Palmeiras. O Djalminha também já era bem velho, porque eu lembro que o Djalminha ele apareceu na Copa São Paulo, acho que de 92, se não me engano. Ali acho que ele já tinha 18, 19, 20 anos, sei lá. Ele foi jogar no Palmeiras em 96, ele já tinha uns 23, 24, é isso aí. Ele saiu com uns 25 anos. Imagina você ter hoje no seu elenco aí, vou dar exemplo do Palmeiras aí, um Hendrick até seus 25 anos. A diferença que isso faria, não só o Hendrick, né, tô dando como exemplo. O Estevão mesmo. O Estevão, o Lucas mesmo, que imagina, a principal época dele, ele estaria no São Paulo. O Lucas também saiu cedo. Daquela época dos anos 90, acho que o principal foi o Ronaldo, né? Que saiu cedo mesmo foi o Ronaldo. Acho que o Ronaldo foi um projeto, né? Acho que o Ronaldo, ele era muito acima da média. Ele e o Adriano, né? O Adriano também saiu rápido. Sim. Eles eram muito acima da média, então acho que ali não tinha muito o que fazer, não. E até que ele jogou bastante tempo no Cruzeiro de cima, né? Também. Se eu não me engano, cara, ele jogou um ano só. Ele foi bem novinho pro PSV Sim, também. mas ele foi muito bem, é isso que eu quero dizer. Ele teve um campeonato que ele deitou, né? Sim, ele foi muito bem. Bora lá então, vamos falar do clássico de ontem, majestoso. 55 mil pessoas, muita chuva em São Paulo, o clássico acabou sendo adiado por 1 hora. O São Paulo venceu por 3-1, um bom jogo. Olha, eu não esperava um jogo bom, bem disputado, com muita movimentação dos dois times. Ora o Corinthians tinha o controle do jogo, ora o São Paulo também teve os seus momentos, mas foi um jogo bem disputado, apesar do resultado. Eu acho que o goleiro Rafael também foi muito bem, fez 2 defesas para mim muito importantes, que tornaram o jogo para o São Paulo favorável, e aí o Tricolor venceu por 3-1. Ô Tiba, só falar rapidinho dessas 2 defesas antes que eu esqueça, tá?
O Rafael pegou 2 bolas de cinema ontem. 2 bolas inacreditáveis. Fazia tempo que eu não via um goleiro fazer 2 defesas igual ele fez. Primeira numa cabeçada ali que ele... Cara, uma defesa espetacular. E depois um outro lance no segundo tempo também. Eu não vou lembrar quem chutou ali. Mas que foi uma defesa espetacular. Mérito do Rafael. Ele salvou o São Paulo, sim. Eu acho que se o Corinthians abre o placar, a coisa podia ser bem diferente. Concordo, é outro jogo. É outro jogo. E aquela bola é uma bola de gol, né? Que falam, né? É um gol que ele fez pro São Paulo. E aquele momento o Corinthians tinha engrossado as coisas. O Corinthians dominava as ações do jogo, tocava bem a bola. Apesar dele ter falhado no segundo gol, eu achei que o Carrilho foi muito bem no primeiro tempo. Ele jogou uma boa partida, ele deu muito trabalho para o Enzo Dias e ele acabou, né, tendo a infelicidade lá de tropeçar na bola. Também recebeu um tijolo do Bidu. Mas assim, ele fez um bom primeiro. Acho que do Corinthians acho que ele foi o melhor do primeiro tempo. Foi o cara que mais. Pra mim, sem dúvidas. Pra mim, acho que ele deu muito trabalho com relação ao Enzo Dias. O Enzo Dias teve muito trabalho com ele. Eu achei que faltou bastante do Coronado. O Coronado ele ficou muito encaixotado, ele não conseguiu jogar. Faltou o Garro ontem, fez muita falta pro Corinthians. Agora vamos falar do São Paulo. Gostei muito da apresentação de Lucas e Oscar. O Lucas, ele realmente é um jogador diferente. Ele é um jogador que é raro no futebol, né? No futebol que eu digo, no futebol brasileiro. O Lucas é aquele cara que se ele toma falta, se ele tiver condição de continuar no jogo, ele vai. Isso acontece muito na Europa, aqui não acontece. Aqui o cara cava a falta, simula, se joga, enfim, né? E ele tem esse perfil. Então, assim, ele vai tropeçando na bola, nas pernas, enfim, mas ele vai seguindo o jogo. Então isso para mim é muito importante nessa questão aí do São Paulo ter esse jogador diferente que é o Lucas. O primeiro gol, muita gente pode falar assim, foi falha de marcação do Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho, sim, sem dúvidas, ele abandonou a posição de marcação do Lucas. Só que o Lucas ele chegou no meio de 3 zagueiros. Ele ganhou no meio de 3 zagueiros do Corinthians. Então, assim, pela estatura, o Bruno até falou isso lá no Shorts. 1,72m, o cara não pode, mesmo que ele tenha uma boa impulsão, que ele tenha uma boa colocação, ele não pode ganhar de um zagueiro alto como o Kaká, por exemplo, ou como o André Ramalho, sabe? Mas ele foi muito bem. A bola do Oscar foi excepcional, no meio da área, bem batida. O Lucas aproveitou, fez o gol, 1-0. Aquele gol deu uma murchada no Corinthians. O Corinthians acho que não esperava aquele primeiro gol. E aí, na sequência, o erro técnico do Matheus Bidu e do Carrilho, resultado no gol do Oscar, e aí já arrebenta com tudo, né? 2-0, como o Bruno falou, é um resultado que é muito grande para um clássico. É uma vantagem consolidada muito grande. Ainda assim, o Corinthians se lançou ao ataque e fez um puta golaço. Acho que foi... Cara, eu não lembro de um gol desses nos últimos tempos de fora da área aqui no futebol brasileiro. O cara pegou na veia, a bola saiu abrindo pro ângulo. Pegou na veia. Então, um golaço. E ali ameaçava-se o Corinthians empatar o jogo, engrossar de novo a partida. Estava aberta a partida novamente. E o Lucas, ele consegue fazer o terceiro gol e aí sacramenta a vitória, mata todas as situações do Corinthians. Eu vi muito corintiano falando, mas não pode tomar um gol desse, tem que fazer a falta no cara, tem que fazer o pênalti no cara, não pode deixar o cara driblar 2 com essa facilidade e fazer o gol. Mas o Lucas também é muito rápido, né? Ele é muito rápido. Se você não pega o Lucas, um abraço. Um abraço. Bruno? Luiz? Cara, fazendo comentários rápidos aqui, quando vocês vão comentando, eu vou só dando pitacos, né? Pra mim, o pior da partida foi o Memphis, não pegou na bola, muito fora de forma, precisa sentar lá com a nutricionista e, cara, 3 milhões de reais por mês, velho. Tem que fazer mais do que ele fez ontem. Viu o Tiba criticando o Coronado, mas pra mim a partida do Memphis foi pífia. Em relação ao Lucas, o Lucas, todo mundo sabe que ele joga muito, só que o problema dele é físico.
O problema do São Paulo hoje é esse, é físico. O Oscar joga muito? Joga. O Caleri joga muito? Joga. O Luciano abaixo dos 3, mas os 4 têm problemas físicos. São Paulo vai aguentar isso daí? Para mim, a substituição no São Paulo, ela muda completamente. Se você tirar o Lucas e o Oscar, vai entrar quem? Então, assim, eu não estou gorando o São Paulo nem nada disso. Acho que o São Paulo tem um ataque fantástico. Jogadores que, inclusive, podem até, eventualmente, numa boa fase, irem parar na seleção brasileira e com mérito. Mas é um time envelhecido. Agora, o que o Lucas joga muito, joga. Só para falar do gol, a gente pode olhar por 2 lados. Primeiro, o mérito do Lucas, para mim, ele foi um fator de surpresa ali. Eu acho que ele pegou o zagueiro do Corinthians de surpresa. Realmente, você não pode tomar um gol de um cara daquele tamanho. Só que você não tá esperando, você não marca ele. Você tá olhando o outro cara. E ele falou, é aqui que eu vou entrar. Então foi muito mérito do Lucas e de quem bateu o escanteio. Eu vou defender o zagueiro do Corinthians aí. Acho que ninguém esperava. Se eu fosse zagueiro, eu também não ia lá pro Lucas ali. Eu ia tentar marcar o Caleri, tentar marcar o Arboleda, ficar mais focado neles. E o Lucas fez um puta golaço de cabeça também. Concordo com vocês em relação ao Carrídio. Tava fazendo uma partida espetacular, de repente, numa bobeira ali da zaga, acabou, né? E aí ele caiu muito. Depois que ele falhou, aí ele sentiu o golpe, né? Mas foi um jogo muito legal de assistir, muito legal mesmo. Então segue aí, Bruno, manda ver. Bom, vamos lá. Para mim, os gols do São Paulo, assim, o Corinthians teve falhas individuais que custaram caro, né? Então, assim, eu tô com o Luiz nessa interpretação aí do primeiro gol, porque, ok, Tibá, o Carrillo, o André Ramalho e o Kaká, eles têm mais estatura que o Lucas. Só que o Lucas, ele vem de um embalo, né? Então a posição do atacante, ele corre e ele pula, né? O zagueiro ali, por mais que ele tenha uma estatura maior, mas ele não tem esse impulso, né? Então ali para mim, a falha maior foi do Mateuzinho, que não era nem para ele subir de cabeça. A gente sabe que os mais baixinhos ali na hora do escanteio, eles ficam ali na beira da área ali para atrapalhar o cara para ele não correr. O objetivo era ele fazer o Lucas não correr, atrapalhar o Lucas de correr, e ali ele falhou feio. Ele falhou feio. Para mim, uma falha individual. Quando ele fez um bom primeiro tempo, o São Paulo começou melhor, controlou ali até uns 20, 25 minutos, só que não conseguia chegar. O São Paulo não conseguia ter uma chance clara. O Hugo não fez nenhuma defesa. E aí, já na segunda metade ali do primeiro tempo, o Corinthians começou a se soltar. E aí teve esse lance que para mim foi crucial. Todo mundo fala que o Lucas foi o melhor da partida, e eu entendo. Só que se não há aquela defesa do Rafael, para mim o jogo seria outro, né? Então o Rafael, para mim, no mínimo, ele é tão importante quanto o Lucas para a vitória, né? E o Corinthians volta até meio que empolgado para mim, né? No intervalo, por como foi o final do primeiro tempo, né? Só que aí você toma esse gol, em tese, ali você já fala, pô, vou ter que recuperar, e você não tá jogando em casa, né? Porque o Corinthians toma gol quase que todo jogo. Se você pegar, até mesmo da sequência que o Corinthians vem, a gente sabe que a zaga do Corinthians não é o ponto forte, né? Isso não funcionou. Até porque, quando o São Paulo foi melhor em campo, é porque, até mesmo no primeiro tempo ali, quando o Lucas e o Oscar ficavam com a bola. O Corinthians sabia disso, esses caras não poderiam ficar com a bola. Então acho que começou também a ter uma falha ali, que para mim o Ranieri foi muito abaixo, e o Alex Santana também, e o Martínez, que apesar de ter feito um gol extraordinário, acho que na marcação ele ficou devendo, tá? O segundo gol, para mim, óbvio que o Carrillo ele escorrega, mas eu ponho muito mais na conta do Bidu, que eu acho que ele estava se achando o Roberto Carlos, né? No primeiro tempo ele deu um drible do Luciano, jogou bem e tal, mas ali, cara, você tá perdendo de 1-0, você tem que jogar sério, tem que buscar o resultado. Ele tentou inverter com o pé direito, cara. Isso daí, o cara, quando eu fiz escolinha, a gente sabe que, ó, você vai cruzar aqui, você evita fazer isso. O cara não. Ele achou que estava ganhando de 4-0 e fazer uma inversão ali com a perna que nem a boa. Então, assim, assumiu um risco grande. E aí, ficou fácil pro São Paulo fazer 2-0. Aí o Corinthians conseguiu diminuir com o gol do Martínez, que só faltava o Rafael ter pego aquela bola também, né? E aí no terceiro gol, Tiba, que você fala da velocidade, da técnica do Lucas, ok, mas desculpa, tem que derrubar.
e teve a oportunidade de derrubar fora da área. Não tô falando pra fazer pênalti. Mas assim, derrubar, fazer uma falta. Tinha que fazer. Entendeu? Então acho que pra mim o Corinthians foi muito, talvez até ingênuo nessa parte, sabe? Da marcação do Mateuzinho, desse terceiro gol. Acho que faltou um pouco ali de malícia, entendeu? Você elogia o Lucas e eu assino embaixo quando você fala, pô, o cara sofre a falta e ele é um cara que quer jogo e tal. Mas assim, tem um jogador do seu time que ele catimba muito. Que é o Caleri. O jogador catimbeiro do Corinthians é o Garro, ele não tava, mas isso, entendeu? Eu acho que também faz diferença. O Corinthians não soube jogar assim com inteligência também nessa parte, né? E pra mim, o Memphis foi um dos piores, sim, o Iro Alberto também, o Coronado, não sei dizer nem quem foi o pior. Né? Como eu falei, o Corinthians tomou gol em todos esses jogos, até mesmo dessas vitórias, quase todos os jogos, mas o ataque fez a diferença, né? Então, acho que assim, o Corinthians pegou um time que é um pouquinho melhor aí do que os outros que ele estava jogando e já sentiu, entendeu? Então, acho que tem que trabalhar muito nessa parte defensiva. Mas assim, não é terra arrasada, não é assim para falar agora o técnico não presta, o elenco é uma merda, porra, não é assim, entendeu? Nunca perder é bom. Clássico ainda, pior ainda, para mim não existe esse ditado. Agora, ou você ganha ou você aprende. O Corinthians tem que aprender, entendeu? Baixa a bola, entendeu? Se colocar no lugar, não ficar indo em podcast dando risadinha, trabalhar sério, reconhecer que tem muita coisa para fazer. E é isso, o campeonato está aí, está vivo, o Corinthians e São Paulo pode se enfrentar lá na frente. Tem grande chance disso acontecer para mim. Não vejo o time do interior tentando tirar muito das finais, os três aí. Então, é isso, essa mensagem que eu queria deixar. Só concordo com o que o Bruno falou. Perfeitas as avaliações aí, de ambos, inclusive. Eu só tenho minhas dúvidas em relação ao Ramon Dias, tá? Eu acho que o Bruno falou perfeito, não é terra arrasada, né? Mas eu não sei, cara. Eu não acho que ele tenha tanta moral assim, sabe? Eu acho que ele tem esse Campeonato Paulista pra se provar. Acho que o Ramon Dias, se ele pelo menos não chegar na final, eu não sei não, cara. Não sei não se o Corinthians não pensa num outro treinador, sabe? Eu ainda acho que esse cara não se firmou totalmente. Ele precisa de algo maior, assim. Não sei, posso estar falando besteira, o Bruno pode até responder. A pré-Libertadores? Já vi uma pergunta pra você, Bruno. A pré-Libertadores não seria talvez o teste, o grande teste dele? Ah, não, isso aí é óbvio. Cara. Na pré-Libertadores Até mais do que Paulista, entende? Sem dúvida. Não, isso é fato. O Ramon Dias, ele já não é um treinador que chega com status que fala, pô, tem o nome, tem o punch para me proteger de alguma coisa. Ele não tinha isso. Ele só ficou porque era impossível você interromper o que ele fez. E eu era um defensor disso. Mas assim, eu não sou um cara que morre de amores por ele, acho ele fora da curva. Não. O que eu acho o Corinthians tinha que continuar com ele sim. Se ele vai terminar o ano, acho muito difícil. O Corinthians tem muita coisa para fazer. Como eu disse, não tem um punch para segurar uma pressão no Corinthians se vier forte. Mas é hora de dar continuar o trabalho dele. Para mim, eu não trocaria ele agora, tá? Eu não trocaria ele agora. Bruno, só uma pergunta que eu queria fazer para você que me veio. Era Thales Magno no lugar do Romero, né? Na primeira substituição. Sim. Dentro do que o Corinthians tinha, sim. Não acho que o Romero ali ia fazer alguma coisa de diferente. Tinha que tentar primeiro o Thales Magno. Aliás, o Thales Magno já provou que ali ele não vai render, né? Tentar que ele crie, não é assim. Mas concordo que a primeira tentativa teria que ser o Thales Magno. Quer falar alguma coisa? Vamos falar do Neymar? O Neymar que agora tá livre no mercado e parece que tá muito próximo do seu retorno ao Santos. O que eu li é que o Neymar conseguiu a rescisão. A ideia inicial é 6 meses no Santos para voltar para a Europa, mas já vi uma outra galera falando que o Neymar pode, inclusive, ele e o pai dele se tornarem os proprietários do Santos. Parece piada, mas não é. Que eles já estariam cuidando provavelmente da gestão do Santos aí. A ver, né, cara? O Neymar em forma joga em qualquer time do mundo, isso é óbvio.
Mas é um cara também que tá gordo, tá? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, cara. Futebol brasileiro é uma loucura. Eu concordo com você. Eu acho que o Neymar, em forma, ele destoa. Ele seria um grande jogador de impacto no futebol brasileiro. Mas se ele tem intenção de voltar para a Europa, eu acho difícil, tá? Ele já está com uma idade já avançada. Acho que ele se queimou nos grandes mercados da Europa. Acho que o nome dele não vai ser especulado nos grandes times da Europa. A não ser que ele faça chover aqui no Brasil. Mas mesmo assim, com a idade avançada dele, acho bem difícil ele conseguir alguma coisa. Bah, só concordo plenamente com você, assim, na questão do Neymar na Europa. Se ele não teve chance quando saiu do PSG, se ali não despertou tanto interesse, quem dirá agora? Acho uma contratação bem interessante do Santos, né? A gente não sabe a parte financeira, quanto isso vai custar, quanto eles esperam ter retorno, mas eu acho que legal. Movimenta, o Santos precisa disso. Agora, ser dono do Santos. Aí eu faço uma pergunta: quanto vale o Santos? Beleza, a gente sabe que o Neymar, dinheiro tá longe de ser um problema para ele. Mas alguém consegue colocar um valor num time como o Santos, cara? Cara, você acha que o Cruzeiro vale 500 milhões? Você acha que o Botafogo vale 300 milhões? Foi comprado por esse valor, cara. Então, assim, o Santos, infelizmente, é refém de más gestões. Hoje o Santos vale 500 milhões. Não vale mais do que isso. Se você olhar a história do Santos, ele vale, na minha opinião, 5 bilhões de reais. Entendeu? Então, assim, vários clubes na Europa passaram por isso. Quando viraram SAF, estavam em momentos de baixa. E aí não vale nada. Mercado não olha a tradição, mercado olha Mas. desempenho. Cara, Mas é uma loucura. é meio insano. Na mão do Neymar. Sei lá, eu acho que não seria legal, mas. Eu acho que tem alguns times que eu acho difícil isso acontecer e pra mim o Santos é um deles. Se acontecer eu vou ficar bem surpreso. O Santos eu já acho que se continuar do jeito que tava, a tendência era virar SAF, sim, Bruno. Acho que os mais difíceis hoje seriam Palmeiras, Flamengo, Corinthians pela tradição, tá? Grêmio e Inter também estão estabilizados. Assim, tem dívida, mas consegue se manter. O São Paulo, pra mim, também é uma incógnita, tá? Mas eu acho que dos grandes, o que talvez pudesse ser uma SAF é o São Paulo, mas também não acredito, não. Ainda mais agora, o time parece estar equalizado, o time, não as dívidas, né? Beleza, senhores? Mais algum assunto aí? Não, acho que eu fecharia com palpites aí. Então vamos de palpite, bora lá. Então amanhã, vamos começar com um palpite do Palmeiras. Palmeiras e Bragantino, amanhã no Allianz Parque. Palmeiras 1, Bragantino 0, protestos na arquibancada, me cobrem. 2-1 pro mandante. Eu vou Flaco de, Lopes fazendo gol, eu hein? vou de 2-0 pro Palmeiras nesse jogo. 2-0. O Palmeiras vai fazer um bom resultado. E Corinthians joga contra a Ponte Preta, né? Você falou em Campinas, né? Campinas, Ponte e Corinthians. Ponte Preta 0, Corinthians 3. Não existe time mais freguês no mundo do que a Ponte Preta do Corinthians. Se botar o Sub-17, ganha. 0-2. Eu vou colocar 1-2. Ponte 1, Corinthians 2. E pra fechar, o clássico, Lusa e São Paulo, Portuguesa e São Paulo. O São Paulo costuma se dar mal com a Portuguesa lá no Pacaembu, tá? O São Paulo, acho que a última vez que o São Paulo jogou com a Portuguesa estava pra cair, foi em 2005, quando o São Paulo foi campeão. A Portuguesa estava pra cair, o São Paulo precisava ganhar o jogo pra ser campeão e perdeu com 2 gols do Washington Orelha, lembra? 2-1 pra Portuguesa aquele jogo. Vamos lá, Portuguesa e São Paulo. O time da Portuguesa é horrível. Me perdoem os portugueses aí, mas essa SAF da Portuguesa aí já começa mal. A Portuguesa provavelmente vai caminhar para a Série B aí. O São Paulo vai meter uns 3 ou 4-0. Eu aposto 3-0 pro São Paulo. 1-4. Cara, eu vou apostar 2-1 pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo não vai com o time completo, tá? Acho que Aí ok. Se São não Paulo for vai com o time fazer. completo, Eu acho que o São Paulo vai dar uma mesclada. pode ser Mas, 1-0, 2-0. mas eu também não acredito que seja um resultado tão alto assim, tão elástico pro São Paulo, não. 2-1 São Paulo pra mim. Só queria falar uma coisa, o São Paulo fechou um acordo com o Porto, o Wendel vem pro São Paulo de forma antecipada,
São Paulo vende o garoto William Gomes para o Porto por 12 milhões de euros. Acho muito pouco o valor, mas foi essa a venda que São Paulo fez, 12 milhões de euros pelo William Gomes, jogador de 18 anos, vai para o Porto. São Paulo traz o Wendel começa a partir talvez do mês que vem, já estará aqui com São Paulo. Meus amigos, grande abraço para vocês, ótima semana, curta, se inscreva, deixe sua opinião, seu comentário, a gente vai ler aqui alguns comentários nos próximos vídeos, vai ser importante sempre a posição de vocês, tá bom? Meus amigos, Luiz, Bruno, muito obrigado, boa semana para vocês, senhores. Um abraço aí, gente, avante palestra amanhã. Opa, amanhã está. Fui, tchau. Valeu. Valeu, galera, um abraço. Vai, Corinthians. Valeu, Tchau, tchau. Tchau.